Olá, turma do segundo ano, bom dia a todos vocês. Tio Daniel está passando por aqui, lamentando muitíssimo a gente não conseguir se encontrar. Eu apenas consegui encontrar 4 coleguinhas que vieram ontem aqui na escola, mas a gente não pode desanimar, nem pode parar de fazer nossas atividades. Então, as atividades que vocês viriam fazer aqui na escola, que é essa daqui, foi enviada hoje pelos pais e quem mandou buscar aqui na escola, e ela deve ser feita pela criança da forma mais tranquila possível. A gente tem até segunda-feira para receber de volta essas atividades. Então, os pais podem ler junto com as crianças, solicitem que eles deem a resposta, não ofereçam a resposta a ele, mas você pode explicar toda a questão para que ele entenda e chegue até aquela questão, até a resposta daquela questão. Nessa primeira página aqui, toda ela, nós temos aqui em cima, para que a criança coloque o nome dele completo. Então, é importante que eles, nessa idade, já saibam nome e sobrenome. Aqui em cima também é importante que ele preencha com o nome da escola, o nome do professor e o nome que ele gosta de ser chamado. Depois de colocar o nome completo, nós temos essa questão aqui embaixo, que são 3 questões, a segunda, a terceira e a quarta, que elas vão falar sobre esse texto que está aqui em cima. Esse texto é um texto que nos ensina a fazer alguma coisa. Ele é dividido em 2 partes. Primeiro ele tem a lista de ingredientes e depois ele tem o modo de preparo. Esse texto normalmente a gente conhece por um nome, que aí deixa que a criança descubra esse nome, tem aqui nas alternativas. Ele serve para nos ensinar a fazer geralmente comida. Esse texto aqui é um texto instrutivo, ele nos dá instruções. É aquele tipo de coisa, se eu pegar todos esses ingredientes e mudar a forma do modo de preparo, eu provavelmente vou mudar o resultado do que esse texto nos propõe a fazer. Então, existem 3 perguntas a respeito desse texto, ok? Leiam junto com as crianças para que eles entendam. Na parte de trás, essa daqui, tem uma leitura de imagem. Eles vão observar essas 4 imagens aqui em cima e procurar o nome correto aqui embaixo. São nomes simples, então não vai ter muita dificuldade com as crianças. São 4 frutas, eles acham o nome, pintam o nome correto, pintam as frutas e passam para a próxima. A próxima questão, que são esses 4 desenhos aqui, também são palavras simples de escrever. São palavras de 2 sílabas, e eles vão ter que separar a palavra em sílabas. Escreve ela primeiro nesse espaço inteiro aqui, e na parte de baixo ele separa a palavra em sílabas, correto? Aqui embaixo nós temos mais 4 desenhos e os nomes embaixo. Esses 3 primeiros desenhos, as palavras têm 3 sílabas. Esse último aqui tem apenas 2 sílabas. Só que a criança precisa entender qual é a primeira, qual é a segunda e qual é a terceira sílaba. Cada uma dessas sílabas deve ser pintada de uma cor. Oriente a criança para que ela entenda que uma sílaba não é apenas uma letra. Em alguns casos pode ser, mas nesse caso aqui dessas palavras, nenhuma sílaba é formada por uma única letra. Do outro lado, nós temos esses 3 desenhos aqui, uma vaca, um gato e uma laranja. Solicito que a criança construa 3 frases e escreva ao lado. Quem tiver uma letra cursiva já bem feitinha, pode fazer de letra cursiva. Se não se sente tranquilo para usar a letra cursiva, pode usar outra letra, tá ok? E sempre atentos à pontuação. Embaixo nós temos um conjunto de imagens e esses nomes aqui em cima. Então a criança lê a palavra, procura o desenho e pinta apenas o nome que aparecer aqui em cima. Então, aqui nós temos a primeira, bola. Ele vai procurar o desenho da bola e pintar. Se o nome não estiver aqui em cima, não pinta o desenho aqui embaixo. Essa outra daqui, a última da página, nós temos 4 desenhos. Cada uma das palavras está faltando uma sílaba, que pode ser uma dessas aqui embaixo. Então, a criança localiza a sílaba que falta e completa na palavra. Pintou, tudo bem bonito, aí a gente vai para a última página da atividade de português. As crianças precisam entender que as frases, elas utilizam palavras para existir. Então, quando eu digo, por exemplo, o macaco foi à feira, eu não posso escrever dessa forma, tudo junto.
Então, vocês, junto em casa com os filhos de vocês, vão separando cada palavra com um tracinho. Então, o, tracinho, macaco, tracinho, para que ele entenda que depois cada palavra vai ocupar um desses espaços. Faz o mesmo com todas essas frases aqui e no final solicita que a criança faça a leitura. Em seguida, nós vamos para a atividade de matemática. Se ficar muito pesado, dá um tempinho para a criança e em seguida recomeça. Vai junto com as atividades um biscoito para a criança lanchar, que seria o lanche que a gente faria aqui na escola. Como não foi possível, eu mandei entregar em casa. E aí faz uma pausa com eles, descansa, brinca um pouco, relaxa um pouquinho a mente, vê um desenho e em seguida retorna para a atividade. Na atividade de matemática, eu preciso que eles saibam conceitos de contagem, por exemplo, eles precisam completar esse quadro. Tem aqui alguns números faltando e eles vão chegar até 50. Alguns alunos podem ter dificuldade com essa numeração, mas vamos tentar. Embaixo eu quero saber o antecessor e o sucessor desses números que estão aqui. Depois da tabela pronta, fica mais fácil ele localizar quem vem antes e quem vem depois dos números. Aqui dentro desse pote nós temos um conjunto de números e eu quero saber quais são os números pares e quais são os números ímpares. Números pares, para quem ainda não sabe, é o número que eu consigo separar ele em pares iguais e não sobra ninguém. Então, se eu tenho, por exemplo, 4 lápis, 1, 2, 3, 4, eu consigo separar ele em 2 duplas e não sobra ninguém. Se eu tenho 5 lápis, eu vou juntar 2 lápis aqui, 2 lápis aqui e esse vai sobrar. Então, o 5 é ímpar, ok? Então, toda vez que você for fazer a contagem e sobrar um, é ímpar. Embaixo, na quarta questão, nós temos uma sequência numérica, só que essa sequência numérica ela não está na ordem correta. Então, você vai ter que começar a ordem do menor para o maior. Também dá para fazer usando a tabela aqui em cima. Então, todas as questões dessa primeira página vão falar sobre números. Vira a questão, vira a página, na verdade, e aí eu vou querer saber de vocês 2 conceitos. O que é uma dezena e o que é uma dúzia. Dezena, acho que todo mundo já sabe que são 10 unidades. Então, na primeira bandeja aqui, você vai fazer o desenho de 10 biscoitos, que é uma dezena. E aqui do lado, eu quero uma dúzia de biscoitos. Uma dúzia já é outro conceito. Ao invés de uma dezena, que são 10, uma dúzia são 12. E meia dúzia, é a metade de 12, são 6. Então, nessa segunda bandeja, você vai desenhar uma dúzia completa de biscoitos, que são 12. Aqui embaixo, nós temos 2 problemas. Esses problemas pedem que você faça o cálculo aqui, então você arma a continha e resolve ela aqui, e em cada um desses potinhos você vai desenhar o resultado. Embaixo nós temos umas continhas, você vai botar o resultado aqui, e dentro de cada um desses biscoitos você vai armar a conta, porque aqui ela está na horizontal. Para armar uma conta e resolver, a gente geralmente bota ela na vertical. Virou a página, nós temos um calendário. Esse calendário aqui é do mês que está se acabando agora, do ano em que a gente está. Observe o calendário e responde essas 3 questões aqui, ok? Essa questão aqui é um pouco mais complexa ainda para as crianças. Eu botei os sólidos geométricos, todos coloridos e bem nítidos, e aí a gente vai associar o sólido ao nome correto aqui embaixo. Algumas crianças podem ainda não saber o que é um cilindro, podem não saber ainda o que é um cone, mas é importante que a gente ensine e associe a um objeto. Então, por exemplo, esse primeiro aqui é um cubo. Esse cubo, ele lembra um dado. Ele tem o mesmo formato de um dado. Esse daqui, a gente não consegue ver todos os lados, porque o círculo não tem lados, ele é um corpo redondo. Aqui não é um círculo, é uma esfera. Quando você tem, por exemplo, uma moeda, ela é um círculo. Um bambolê é um círculo. Agora, quando você pega uma bola de futebol, uma bola de basquete, uma bila,
todos esses desenhos, todos esses brinquedos que eu citei são esferas, porque ele tem toda a circunferência completa. Aqui do lado nós temos bem clarinho, dá para ver? Vocês vão receber o papel, dá para ver. Nós temos um cilindro que ele lembra o formato de um copo, ele lembra o formato de uma caneca, ele lembra o formato de uma latinha de refrigerante. Ao lado, nós temos o cone, que tem o formato de um funil, tem o formato de um chapéu de aniversário. E aqui ao lado, parecendo uma caixa de sapatos, nós temos o paralelepípedo. O paralelepípedo, ele é igual a essa pedrinha que a gente vê nas ruas da nossa cidade, tem esse formato de caixa de sapato. Diferente do cubo, perceba que o paralelepípedo é um pouquinho mais comprido e o cubo ele é igual de todos os lados. Ok? Para finalizar essa página, nós temos aqui os números de 0 até 10, para que as crianças escrevam o nome dos números. Está quase lá, terminando. Por fim, nós temos um gráfico. Essa questão pode toda ser lida pelos pais, porque já está no final, eles já vão estar cansados. É mais importante que eles entendam a localização de informação, observando para o gráfico, do que ler isso tudo aqui. Então, leia o gráfico com ele. Antes de vir para as perguntas, explore quem recebeu mais votos, quem recebeu menos votos, quem ficou em primeiro e ficou em segundo, quem ficou em terceiro, porque isso aqui é uma votação de alimentos preferidos. Depois, completa aqui, ó. Aqui a gente já tem a resposta de quem ficou em primeiro, mas aí eu quero saber qual foi a comida que ficou em segundo, em terceiro, ok? Terminado isso daqui, pinta, guarda bem, porque tem que ser devolvido aqui na escola para que a gente possa fazer a correção e então dar sequência nas nossas atividades. Amanhã eu posto um outro vídeo explicando a outra atividade, então não se apressem. Se tiver com muita atividade para fazer, dá uma pausa, volta, faz mais 2 questões, dá uma pausa, volta, faz mais 2 questões. Eu sei que é muito, mas era o que a gente precisa fazer para conhecer as crianças. Eu agradeço muito a compreensão de vocês, um abraço e até amanhã.